Olá, meus amigos, que bom estar aqui de novo com vocês, de volta com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente continua no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, esse capítulo tão gostoso de estudar e tão importante que fala sobre perdão, fala sobre orgulho, fala sobre a capacidade de perdoar que nós devemos ter, perdoar a nós mesmos, perdoar o próximo. E hoje a gente vai falar do argueiro e a trave no olho. Esse é até um trecho bem conhecido, né? Mesmo para quem não tem afinidade com o Espiritismo, mesmo para quem nunca leu o Evangelho segundo o Espiritismo, mas provavelmente já ouviu falar disso, que a pessoa tá muito interessada, se importa muito de ver o argueiro no olho do outro, quando não vê a trave que existe no próprio olho. Lembrando sempre, antes da gente começar o nosso estudo, lembrando da importância de fazer uma leitura de harmonização, uma prece, para que nós possamos estar melhor preparados para esse estudo aqui, sair da correria do dia a dia, sair da nossa cabeça cheia de preocupações, que nós possamos estar com os nossos pensamentos elevados para entender melhor o estudo, para receber melhor os ensinamentos e as intuições que vão nos sendo passadas. Então, começando aqui, você pode aí abrir o teu evangelho, se não tiver com ele, vai acompanhando aqui comigo. Também tem o evangelho digital, se você quiser abrir pela plataforma virtual. Eu deixo aqui na descrição do vídeo para você acompanhar. Itens 9 e 10, itens bem curtinhos, falando sobre o argueiro e a trave no olho. Então, como eu já adiantei aqui, essa é uma frase, é algo bem conhecido, né? Que na verdade, diz respeito a você, a nós, né? Olharmos sempre o defeito do outro, mas esquecendo de olhar o nosso. Isso é muito, 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 muito comum dentro dos relacionamentos. E tudo bem que pode ser o relacionamento de um casal, né, de duas pessoas que estão ali morando juntas, mas eu acho que vale para qualquer tipo de relacionamento. Amigos, relacionamento de trabalho, parentes, sempre a culpa é do outro e nunca é nossa. No Espiritismo, a gente entende várias coisas, que nós atraímos as vibrações que têm afinidade com a nossa. Nós estamos convivendo com espíritos, seja porque precisamos resgatar, seja porque precisamos aprender. Então, isso já descarta o fato da responsabilidade e da culpa ser sempre só do outro. Porque se eu tô naquela família, se eu estou naquele relacionamento, se eu estou naquele trabalho, pode ser que eu precise estar ali. Pode ser que isso faça parte do meu compromisso, do que eu assumi no plano espiritual. E sendo assim, as coisas que me irritam, as coisas que me provocam, elas não necessariamente são culpa do outro. Porque se aquilo me irrita, é porque em algum lugar eu me identifico. Se aquilo me irrita, se aquela pessoa me provoca, se aquela pessoa me ofende, pode ser que ela só esteja devolvendo algo que eu fiz a ela em outra encarnação. Isso mostra que a culpa não é da pessoa ou não é só da pessoa, mas que eu também provavelmente tenho a minha parcela de responsabilidade. E mesmo, pessoal, que não se trate de um relacionamento onde essas pessoas estejam colocadas ali para resgatar alguma coisa, né? Tem alguma dívida uma com o outro, mesmo que não seja o caso. Mas todos nós que estamos aqui na Terra temos algo em comum. O quê? Ainda precisamos nos desfazer dos nossos vícios, das nossas imperfeições e aprender a evoluir. E nada melhor do que o convívio social para fazer isso, porque é muito difícil evoluir sozinho.
É muito difícil que nós, sem a provocação do outro, a gente vá construindo uma linha de raciocínio e de repente tenha um insight. As melhores soluções, os nossos melhores aprendizados, autoconhecimento, eles surgem de incômodos. É algo que começa incomodando, é uma pessoa que nos incomoda e aí, se, claro, a gente estiver interessado em evoluir, em se autoconhecer, nós vamos cavucar, cavucar, cavucar e vamos conseguir, não sei se resolver a situação com a pessoa, porque, como eu falei, são muitas questões envolvidas, mas vamos conseguir nos melhorar, vamos conseguir o que está me incomodando naquela situação. E assim, a gente tem uma tendência a resolver. E uma das coisas, um dos remedinhos, né, para curar essa questão é tentar diminuir cada vez mais o orgulho e o egoísmo. Porque é a base desse pensamento. A base do pensamento que a culpa é do outro e não minha é a mesma de que ele está errado e se ele está errado, quem está certo? Eu. E se eu acho que eu estou certo, se eu acho que eu estou certa, é porque eu estou com meu orgulho e a minha vaidade e o meu egoísmo me cegando e me deixando incapaz de pensar que o outro pode ter motivos para agir assim. O que é o certo e o que é o errado, então? Eu acabei de ler um trechinho na minha leitura de harmonização, que eu vou deixar na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver, do livro Caminho, Verdade e Vida, falando disso, de que o direcionamento do nosso comportamento, ele vem de Jesus. Então, essa é a primeira coisa. Como é que eu sei o que está certo e errado? Olha para os ensinamentos de Jesus e vê o que ele falou e vê como ele procedia. Jesus é nosso modelo e guia. Segunda coisa, fazer ao outro o que você gostaria que fizessem para você. Por aí, a gente vai conseguindo tatear ali o que é o certo e o que é o errado. Ah, então sempre eu que vou estar errada e sempre a pessoa que vai estar certa? Não se trata disso, né? A gente não é uma competição. O objetivo desse estudo e o objetivo desse ensinamento é que a gente possa se preocupar mais em se melhorar do que apontar o defeito do outro. Mas eu tô vendo que ele tá errado, eu não vou mostrar? Sim, isso inclusive é um princípio da educação. Seja de quem venha para onde vá, né? Se você percebeu que uma pessoa está fazendo algo de errado, que uma criança, um adulto, um parente, um amigo está fazendo algo de errado, não existe problema algum, pelo contrário, é até ideal que se faça, em corrigir, em mostrar o caminho certo, em orientar. Se a pessoa vai aceitar ou não também é outra questão. Mas a gente pode fazer isso se entende que a pessoa está indo por uma trilha errada. Diferente disso é eu ficar apontando o defeito alheio por simples vaidade para que eu possa me sair como certa. Entenderam, então, que a questão não é de quem está certo ou de quem está errado? Isso é com a nossa consciência. Nós temos que estar certos perante as leis, a gente vive numa sociedade civil, então nós precisamos estar corretos perante as leis, perante a comunidade, perante a nossa consciência. Mas, em especial, o estudo de hoje não trata disso, de quem saber no final quem está certo, mas sim de, antes de apontar o defeito do outro, eu vou olhar o meu. E o mais interessante aqui é que ele usa os termos argueiro e trave. O argueiro, pessoal, é uma partícula mínima. O argueiro é um cisco, sabe? Aquela poeirinha. E a trave, né, é um pedaço maior, é algo bem mais visível. Então, olha que interessante que ele fala. Você está vendo o cisco no olho do outro e não está vendo a trave do seu. Além de eu estar pontuando o defeito do outro, eu posso estar transformando esse defeito numa coisa enorme, quando nem é. E o meu que realmente é gravíssimo, eu não tô nem aí.
eu estou fazendo questão de esconder. E muitas vezes eu estou até fazendo o do outro se sobressair para esconder o meu. Esse até é o princípio de muitos comportamentos, né? De pessoas que querem prejudicar os outros para que elas pareçam melhor. É um pouco disso. Eu vou apontar o defeito do outro, eu vou dizer que o defeito do outro é enorme. Como é que fulano pode ser assim? Como é que fulano pode fazer isso? Eu não faço. Eu não sou. E o seu, na verdade, que é gigante, que você já deveria estar trabalhando, né? O nosso, que é gigante, que nós deveríamos ali estar trabalhando, a gente nem olha. A gente fica convivendo com aquela trave, atrapalhando a nossa visão, né? Atrapalhando a nossa visão, fazendo com que a gente não veja o que precisa ser visto, porque estamos preocupados em olhar um cisquinho no outro. Só porque estamos preocupados em diminuir o outro, em tornar o outro defeituoso, sem que o meu seja corrigido. Então, pessoal, aqui no item 5, ele traz o trechinho do Evangelho de Mateus, falando: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave que está no vosso olho? E depois passa para o item 10. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria se eu visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto os morais quanto físicos. E a gente pode até pensar que o orgulho é essa própria trave, né? Algo no sentido metafórico. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro, ou seja, não dá para existir uma pessoa sendo caridosa e ao mesmo tempo sendo orgulhosa, porque a caridade sincera, ela é humilde. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exalçaria? Então, aqui o que ele está querendo trazer é uma reflexão sobre o seguinte: alguma coisa está errada. Se eu faço uma caridade, como ele fala aqui, uma caridade orgulhosa, ou ela não é orgulhosa, ou ela não é uma caridade, porque senão fica um paradoxo. Depois ele fala a mesma coisa. Como é que pode uma pessoa capaz de ficar só se achando, né? O que a gente é como a gente fala, os homens falam assim, ai, fulano se acha. Então, essa pessoa, ela tá ali colocando a sua supremacia, ela tá cheia de orgulho, ela tá se sentindo a melhor. Como é que pode essa pessoa, ao mesmo tempo, não querer que os defeitos da outra apareçam? Essa pessoa, ela não vai, como ele fala, eclipsar, não vai esconder o mal da outra. Se ela tá escondendo o mal da outra com esse comportamento vaidoso, é porque ela tá escondendo com algum motivo, né? Então, assim, o que ele traz aqui é o seguinte: o homem, ele quando está na sua marcha evolutiva, a marcha evolutiva ela tem que ser sincera. Esse é o único objetivo, é o nosso aprendizado. Se eu estiver fingindo, e muitas vezes fingindo para mim mesmo, não vai funcionar. É como eu sempre falo aqui, eu sou até repetitiva nisso. Quem recebe a caridade vai ser beneficiado sim, mas a sua parte de quem faz, muito pouco. O objetivo principal não está sendo cumprido, que é a nossa reforma íntima. Então é por isso que ele fala: caridade orgulhosa, veja bem, será que é caridade mesmo? Depois ele fala: essa pessoa está fazendo questão mesmo de esconder o mal da outra? Não.
Ou se ele tá, então ele é uma pessoa boa. E se ele é uma pessoa boa, não tem como ele ser essa pessoa, é incompatível, né? Não tem como ele ser essa pessoa que fica se achando por aí. Porque uma pessoa que já atingiu determinado comportamento, ela não retrocede, ela não retroage. Se ela já atingiu determinada postura para agir dessa forma, é incompatível ela agir de outra forma, né? Diferente dessa. Então é como ele fala aqui. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Então aqui ele fala que o orgulho é a base de todos os nossos males, né? A gente mente, por quê? Porque não pode ferir o nosso orgulho. Ninguém pode saber que eu fiz aquela coisa. Ninguém pode saber que eu tenho determinada aparência que não agrada. Ninguém pode saber que fui eu que fiz aquela determinada atitude que as pessoas não iam aprovar. É o meu orgulho que não me deixa falar a verdade, que não me deixa ser verdadeiro. Ele fala aqui, né, no finalzinho desse capítulo. E é o orgulho que, por sua vez, vai fazer com que eu não olhe para mim, não olhe para a trave no meu olho, e sim veja o argueiro, o cisco no olho do meu próximo. Tá bom, pessoal? Essa parte ela é bem pequenininha, mas ela é bem importante, como todo esse capítulo aqui, que é mais uma parte falando da reforma íntima, de como é importante que a gente vá abandonando um pouquinho de cada vez. O ideal é abandonar um montão, né? Mas é difícil porque isso está muito intrínseco à nossa constituição humana ainda, e espiritual também. Então ele fala aqui que o ideal é que a gente possa ir abandonando aos pouquinhos o orgulho, a vaidade, para que nós possamos cada vez mais nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores, mais evoluídos. O aprendizado de hoje, vamos ver menos o argueiro no olho do próximo e vamos passar a enxergar mais a trave no nosso olho. Se a gente não tiver conseguindo ver, é porque essa trave ela tá muito grande, né? Então vamos fazer um esforço com oração, com estudo, com bastante trabalho dentro aqui da moral que Jesus nos trouxe, para que a gente possa visualizar isso, para que a gente possa cada vez mais enxergar os nossos vícios, as nossas imperfeições. E sim, se a gente enxergar o cisco no olho do próximo, se a gente enxergar esse argueiro, que a gente possa também ter a melhor forma de falar e de esclarecer, mas nunca baseado no orgulho e na vaidade. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse estudo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você hoje, assim, ouvindo esse estudo, né? Não sei que horas você está ouvindo, mas se você estiver ouvindo e você já lembrou hoje no seu dia, caramba, eu fiz isso. Hoje eu fiquei falando mal de fulano um tempão e nem olhei para mim, nem fiz a minha autorreflexão para ver em que eu posso melhorar, né? Então que a gente possa fazer esse exercício a partir de hoje, se é que você já não faz, que a gente possa fazer esse exercício e com isso nos melhorando cada vez mais. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Até lá!